Olá, como estão? Bem-vindos. Mais uma vez vamos dando continuidade aqui à nossa fala sobre a genética do câncer, tá? E vou falar um pouquinho sobre os principais oncogenes e essa relação de oncogenes, proto-oncogenes, genes supressores de tumores, tá? Então, quando a gente falar na genética relativa ao câncer, aí nas diferenças entre benigno e maligno, a gente já abordou isso anteriormente, mas só para revisarmos que nós estamos falando de uma perda da divisão celular e do controle da proliferação. Também temos mudanças nos cromossomos e também mudanças epigenéticas, perda de propriedades das membranas no quesito adesão e também citoplasmático, perda da capacidade de diferenciação e especialização da célula e capacidade de induzir o crescimento de vasos sanguíneos, que nós chamamos angiogênese, que é uma das grandes características dos tumores, né? Eles conseguem fazer angiogênese de maneira formidável até. Então, quando falarmos dos tipos de câncer, nós temos que nos lembrar que o padrão de herança, no caso da maioria dos cânceres, é dominante e minoritariamente é recessivo, tá? Então, o câncer, ele é uma enfermidade genética, tá? Então, que fique bem claro isso, vocês sempre têm que pensar, tá? Independente se vai acontecer de maneira esporádica ou uma pessoa, sei lá, por ação de radiações, de tabaco, né, de maneira esporádica, ou se de fato é uma herança diretamente genética, tá? Uma herança foi herdado, né, dos pais. Então, o câncer ele sempre será genético. Agora é aquilo que já conversamos. Nem tudo que é genético é hereditário, tá bom? Mas o câncer, ele é sim genético, tá? A base dele é genética, é molecular, tá? Então, as mutações que os genes que controlam a proliferação e morte celular são as responsáveis pelo aparecimento do câncer. Então, o que vocês têm que ter assim de noção, minha gente, é que a gente perde o controle da proliferação celular. A gente não consegue controlar, tá? Porque as células elas vão proliferar até um certo limite. Quando a gente tem câncer, a gente perdeu o controle, tá? E você tem genes que fazem isso, esse controle. Você perde isso quando você tem o câncer. Então essa perda de controle causa o câncer, tá? A gente hoje em dia encontrou causas epigenéticas, alteração do gene e não só mutações, tá? Com relação à metilação do DNA, é importante nos processos de silenciamento do cromossoma X. Então a metilação ela é feita no final, né? Depois que o cromossomo ele passa, né, pelo processo, quando ocorre a divisão, você tem um processo de metilação, tá? A metilação ela tem como objetivo inativar também o cromossomo e não permitir que algumas áreas sejam codificadas. Então, por exemplo, o cromossomo X, a mulher tem 2, então um dos cromossomos X é inativado, tá? E isso é um mecanismo que está vinculado ao mecanismo de silenciamento gênico. Então, se tivermos uma falha também no mecanismo de silenciamento gênico, nós podemos ter algumas alterações relacionadas ao câncer, tá? Então, o padrão de metilação ele estabelece durante o desenvolvimento embrionário e se sabe que com a idade, assim como a dieta, podem modificar esse padrão, comprometendo o controle normal da expressão gênica. Quando a gente fala em expressão gênica, vocês devem lembrar que a sua célula do fígado tem o mesmo DNA da célula nervosa, por exemplo, e o mesmo DNA da pele. Só que a expressão gênica que vai fazer com que essa célula do cérebro, com o neurônio, com o hepatócito, com as células da pele funcionem de um jeito, tá, diferente umas das outras, a gente chama de expressão gênica.
Então, esse silenciamento gênico garante que essas células funcionem, desenvolvam funções específicas de acordo com o tecido onde estão. Então, se você perde esse padrão, você tem sim problemas relacionados, e também a gente está pensando em oncologia quando a gente perde o controle da expressão gênica. Uma dieta baixa em folato também está relacionado com câncer também do fígado. Os genes que estão implicados com câncer se dividem em dois grupos, tá? Proto-oncogenes e oncogenes. Se devem a mutações que facilitam a transformação maligna por mecanismo como a estimulação da proliferação e o aumento do aporte sanguíneo do tumor, e também a inibição da apoptose. Então, esses protogenes e oncogenes, eles estão mutados, tá? Então, eles vão estimular a proliferação, impedir a apoptose, aumentar o aporte sanguíneo para essas células tumorais, para essas células malignas. Então, quando a gente falar também genes supressores de tumores, eles são genes que são responsáveis a controlar a divisão e o crescimento subcelular. Então você já imagina, se você tem falhas nesses genes, a gente vai ter aparecimento de um câncer. Porque se a gente não consegue controlar a divisão, impedir o crescimento, a gente tem problemas relacionados. Então esse esquema aqui, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Você tem uma célula, tá? Aqui você tem o crescimento celular e a proliferação. Então, quando os oncogenes estão ativados, eles vão promover, tá? Esse crescimento e proliferação celular. Exemplo, RET, SRC e a telomerase. Tá? Só que acontece, quando os genes supressores de tumores falam assim, olha, já tá bom, já proliferou o suficiente, já temos células suficientes, então vai fazer aqui o feedback negativo, tá? Então esses genes, eles são genes protetores, por exemplo, RB e AP53, que vão suprimir essa formação de tecido que não seria necessário, tá? Então, quando a gente pensar, cresceu demais, então vamos causar apoptose para que esse tecido diminua. Então, genes apoptóticos, tá? E como faz, e genes anti-apoptóticos como o BCL2 e a telomerase. Tá? Então, quando a gente pensar em oncogenes, eles vão favorecer o crescimento celular. Quando a gente pensar em genes supressores tumorais, eles vão impedir, diminuir, fazer o stop. Fala, olha, para de crescer, já tá bom. Tá? Então, quando você tem isso aqui hiperativado e isso aqui suprimido, mutado, a gente tem câncer. A grosso modo falando, a gente tem câncer. Tá? Então, a gente tem um controle interno, né? A célula tem um controle interno com relação ao tamanho adequado, nutrientes suficientes, divisão adequada. Então, o crescimento celular e a síntese proteica na fase G1. A gente tem aqui a fase G0, que é a quiescência e diferenciação. Nós temos a fase de mitose, onde os cromossomos apropriadamente são unidos ao fuso. E nós temos aqui o controle externo com relação às perguntas, se a replicação do DNA está completa, se os danos foram reparados. Então, nós temos genes que controlam todo este período, todas essas mudanças de fase do ciclo celular, para que a gente não tenha falhas. Né? Se houver falhas em qualquer um desses processos, a célula deve morrer. Tá? Só que quando a gente está falando em dano a nível molecular, essa célula não morre e ela continua se proliferando. Com relação à produção e à ativação de proto-oncogenes, então as mutações, principalmente dos receptores celulares, que regulam as cascatas de reação, cujo propósito é o crescimento celular, por exemplo, proteína G e tirosina quinase, translocações e deleções cromossômicas. Então, quando a gente estiver pensando em mutações que impeçam, né,
que esses receptores celulares regulem essas reações e que o crescimento celular seja controlado, só se cresça até tanto tempo, até tamanho específico, a gente está falando em ativação de proto-oncogênese. Pontos de corte. Então, dentro de introns, que são sequências codificantes, que são produzidas proteínas quiméricas com novas propriedades que são oncogênicas. Por exemplo, a translocação entre o cromossomo 9 e o 22, que se observa na leucemia mieloide crônica. Então, quando você tem uma translocação desses dois cromossomos, você acaba produzindo proteínas que têm novas propriedades que vão favorecer a oncogênese. No linfoma de células B, o linfoma de células B, eles devem sofrer apoptose para não reacionar contra as suas próprias células, quanto os seus próprios tecidos. E isso não acontece. Então, fragmentos do DNA e degradação de proteínas por caspases, né, como favorecendo aí esses linfócitos que deveriam sofrer apoptose e não sofrem. Ainda falando dos linfomas de células B, ele acaba sendo causado por uma translocação entre o cromossomo 14 e 18, o que resulta na ativação permanente do gene BCL2. Esse gene ele produz uma proteína que tem a função de prevenir a apoptose celular. Portanto, essas células só se reproduzem. Né? Então, você deveria induzir a apoptose, mas quando a gente tem ativação desse gene, essas células vão se proliferando, ficando vivas com erro e resultado, câncer. Então, como dei o exemplo da leucemia mieloide, né, a gente tem a translocação, tá, do gene, tá, passando de uma região a outra, induzindo a leucemia mieloide crônica. Com relação à polimerase como oncogênio, então a telomerase ela é uma enzima responsável por aumentar os telômeros, né, que são os extremos dos cromossomos. Então, telos, final, mero, parte. Sequência do DNA rica em guanina utilizada para proteger o material genético no final do cromossomo. Então, telomerases maiores, né, aumentadas, foram encontradas, né, em vários tumores malignos e esses extremos aumentados eles têm relação com o processo maligno. Tá? Então, que a gente tem um telômero, né? Então o que eles têm observado é um aumento da telomerase aqui. A gente tem nesse cariótipo regiões telômeros maiores, né, do que deveriam. Então, com esses telômeros aumentados, existe uma diferença na perspectiva de vida celular devido ao tamanho dos telômeros. Né? Então, a gente tem aqui um pico de síndromes relacionadas ao envelhecimento, que é normal, e as células somáticas que devem entrar, né, nesse ponto de sofrer os efeitos do envelhecimento, mas quando nós temos os telômeros aumentados, né, a gente tem um fenômeno que nós chamamos de imortalização. Muitas células imortais dão origem a um câncer, isso que a gente já tinha conversado. Então, uma célula, um clone, fica vivo aí por tempo indeterminado. Então, nos tumores, a ação da telomerase não diminui e permite que o tumor prolifere indefinidamente. Então, a telomerase tem sido estudada até em questões de longevidade. Os genes supressores de tumores são genes que expressam proteínas que impedem o avanço e a instalação do tumor. Então, genes supressores de tumores são dois tipos, protetores e de manutenção. Então, os protetores regulam diretamente o ciclo celular. E os genes de manutenção participam da reparação do dano DNA e mantêm a integridade genômica. Então, nós temos aqui o RB,
tá? É expresso no cromossoma 13, é um gene supressor de tumor que regula o ciclo celular, pode bloquear o ciclo celular da fase G1 e S, evitando a duplicação do DNA através da expressão da P110RB1, muito frequente no câncer de retina. Também deixa a pessoa suscetível a câncer nos rins e melanomas e nos fibrosarcomas. Então, o que acontece? Se esse gene não funciona bem, a gente não consegue suprimir o ciclo celular, tá? A gente não consegue suprimir o ciclo celular e bloquear essa síntese e duplicação do DNA e a célula continua com erro, tá? Quando a gente pensar em gene supressor de tumor, ele teria essa função, regula diretamente o DNA. É, nó- e nós temos relações hipofosforiladas que bloqueiam a progressão do ciclo celular e hiperfosforilada que permite que que o ciclo celular avance. Um gene muito famoso, o P53, TP53, o cromossoma 17, expressa a proteína P53 que corrige erros no DNA e pode desencadear a apoptose celular, quando esses erros são irreparáveis. Pode induzir tumores de vários tipos, inclusive leucemias, tumor do sistema nervoso central, pulmões, ossos e, e senos. Quando a gente pensar na P53, se essa proteína não funciona bem, se ela está inativa, você não consegue corrigir erros, tá? Você não consegue desencadear a apoptose, então essas células continuam vivas e se multiplicando, né? Então vocês percebam como o fator genético é importante, né? São erros, são mutações. Outros genes muito famosos, o BRCA1 e o BRCA2, geram o câncer de mama familiar. Então, se você tem um parente afetado de primeiro grau, a sua possibilidade de desenvolver o câncer aumenta em 3 vezes, tá? Se você tem familiares de primeiro grau afetados, suas possibilidades de desenvolver o câncer aumentam 10 vezes. O BRCA1 está associado a câncer de ovário, pâncreas, mama, em mulheres e homens. E esses genes expressam proteínas de reparo, tá? De reparo no DNA. Então, ademais, os genes de reparação, desses que eu já falei, nós também temos o MESH2, MLH1, PMS2, que tem também essa função, tá? Genes que reparam o DNA. Então, se tem um erro, esse erro não consegue ser corrigido, essa célula se prolifera com esse erro e esse erro vai se acumulando e nós vamos tendo mais proliferação, mais células aberrantes, né, e câncer. Quando a gente falar em carcinogênese viral, alguns vírus têm a capacidade de gerar o câncer, como por exemplo o vírus do papiloma humano, a gente já conversou ultimamente. Vários tipos do HPV induzem tumores benignos, como são epissomares, e aqueles que induzem tumores malignos devem necessariamente incorporar-se ao material genético da célula, porque ah, para que essa integração com o material celular, o DNA viral ele deve sofrer uma ruptura, tá, em consequentes regiões dos genes E1 e E2, e a consequência é a ruptura da inativação desses genes e a desregulação dos genes E6 e E7. Então, E1 e E2 são reguladores da transcrição e replicação viral. E6 promove a ativação e a transcrição e replicação viral, assim como também inativa P53. Então, inativou P53, a gente não consegue induzir apoptose, câncer. O E3 promove a ativação e transcrição da replicação viral, assim como também inibe P110RB1. Inibiu P110RB1, a gente também não consegue reparar DNA, essa célula vai sofrer mutações, essas mutações vão ser permanentes. Então, a localização de onde vai se inserir o DNA viral não é importante, mas a inserção do DNA do HPV no DNA celular é o evento principal na carcinogênese quando a gente falar nos tumores do colo do útero, né, região cervical, do cérvix em si. Tá? Então,
Outros vírus que podem induzir tumores, o HIV, como sarcoma de Kaposi, a, o, o, é, quando a gente fala de carcinoma hepatocelular, a gente está falando da hepatite B, e no carcinoma de nasofaringe, o Epstein-Barr vírus, ele também tem uma relação, tá? Carcinogênese química com tabaco, álcool, arsênio, cromo, que são corantes alimentares, agentes alquilantes como ciclofosfamida e fosfato de dietileno também podem causar dano e induzir carcinogênese de maneira química. Carcinogênese por radiação, as radiações ultravioleta e os raios-x e raios gama podem sim causar o câncer. Então, carcinogênese induzida por químicos e radiação ativa oncogenes e inativa genes que suprimiriam esses tumores. Então, aqui só uma relação das porcentagens. Por exemplo, o tabaco. Porcentagem de morte por câncer, 30%. Quais seriam os cânceres associados? Pulmão, esôfago, laringe, garganta, cavidade oral, bexiga, rim e pâncreas. Maus hábitos alimentares, mais 30%. Né? Mama, colo, reto, próstata, endométrio, ovário, intestino delgado. Maus hábitos alimentares e obesidade. Sedentarismo, 5%. Herança genética, mais 5%. Então, se você for parar para ver, ter herança genética é só 5% do processo. Né? Agora, se você fuma, se você tem maus hábitos alimentares e obesidade, é sedentário, entre outras coisas, você tem mais probabilidade do que a própria herança genética. Tá? Radiação solar, 2%. Poluição ambiental, mais 2%. História reprodutiva, exposição a hormônios e outros fatores. Aquela conversa sempre que a gente tem sobre hormônios na prevenção da gravidez, entre outros. Né? Uso de sal, aditivos alimentares e contaminantes, ou até mesmo corantes. Né? Tratamentos médicos prévios, radioterapia, quimioterapia, imunossupressão e terapia hormonal podem levar a leucemias, por exemplo. E outros fatores em geral, 8%. Bom, pessoal, foi só para dar uma ideia a vocês de que o problema é genético, que nós temos genes que promovem a proliferação celular e genes que suprimem a proliferação celular. Se os promotores estão hiperestimulados ou hiperexpressos, né, nós teremos um crescimento celular desordenado. Se os genes que vão frear o processo estiverem com dano, eles não estiverem funcionando bem, nós também teremos problemas com o processo oncogênico. Então, quero que vocês tenham noção que é um problema genético, sim. O DNA ele é afetado, o DNA sofre mutações, esses genes não funcionam bem, essas proteínas não vão funcionar bem, nós teremos sim câncer por conta desses fatores. E vejam bem, o fator hereditário não é o mais importante. Fumar e maus hábitos são muito mais significativos. Então, muito obrigado e a gente se vê. Até mais.